Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Psicanalista. Hoje a gente vai falar do que são os sonhos para a psicanálise e como interpretá-los. No final da aula, primeiro eu vou falar como que os sonhos se formam, por que ele existe, por que a gente sonha do ponto de vista da psicanálise, e no final a gente vai interpretar juntos um sonho, para que você possa ver como é que funciona na prática a interpretação de um sonho. Eu sou o Guilherme, um dos curadores do canal do Psicanalista. Bom, vamos direto ao assunto. O Freud, ele criou a psicanálise por meio do conceito de repressão. O que ele descobriu? Os predecessores dele, como por exemplo o Breuer e o Pierre Janet, para citar dois, já tinham descoberto que os sintomas neuróticos tinham um sentido. O que significava isso? Que eles existiam porque algo estava acontecendo na mente deles que gerava um sintoma, e esse algo era, vamos dizer assim, tinha um significado emocional para o paciente. O que eles perceberam? Que essas ideias que causavam sintomas neuróticos estavam separadas da consciência, ou seja, não estavam inseridas no conjunto de representações do mundo mental do paciente. O Breuer achou que essas ideias tinham sido criadas ou pensadas, articuladas mentalmente, em momentos em que o paciente, as pacientes estivessem desligadas da realidade. Ele chamou esses estados mentais de hipnoides. Então, por exemplo, a pessoa está num estado hipnoide, está desconectada da realidade momentaneamente, ela forma um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias não é integrado na consciência dela, fica fora do conjunto de representações. Essas ideias, o Breuer descobriu que eram as ideias que geravam sintomas neuróticos. O que o Freud fez? Ele partiu por esse caminho, mas rapidamente ele percebeu, porque ele abandonou a hipnose para tratar as pacientes, ele percebeu que na realidade essas ideias estavam apartadas da consciência, não porque elas tinham sido geradas num estado mental específico, mas elas tinham sido ativamente separadas da consciência porque elas eram muito angustiantes para as pacientes. Ou seja, as ideias tinham sido reprimidas. Então ele descobre que existe um material que foi tirado da consciência ativamente por causa da moralidade. Um material que não era aceito pelo ego do indivíduo, era como se fosse recortado da consciência e tirado, e passa a fazer parte de um outro sistema que o Freud chamou de inconsciente. Só que essas ideias que estão inconscientes, elas querem voltar para o conjunto de representações. Então elas forçam o caminho delas de volta, porque a energia psíquica dela é mantida. Como é uma ideia que não é trabalhada, elaborada na consciência, ela mantém a energia psíquica dela. Só que ela não pode vir para a consciência. Por quê? Porque ela não é aceita pelo ego do indivíduo. Ele não aceita que ele sente aquilo, ou que ele tem aquele desejo, ou que ele tem aquele ódio. Então ele reprime. Só que o que acontece? Esse duelo entre o reprimido que quer retornar e a moralidade que não vai aceitar, acaba criando-se um sintoma neurótico. Então essa foi a grande descoberta do Freud, lá por volta da década de 1890. Em seguida, ele descobre que esses desejos e sentimentos inconscientes se manifestam nos sonhos. Por que eles se manifestam nos sonhos? O que acontece à noite? Quando o indivíduo vai dormir, ele se recolhe do mundo externo. A gente tira a roupa, se a gente tiver dentadura, brinco, peruca, a gente se despe, né? Troca de roupa, é como se a gente voltasse para um estado uterino, de completa paz. Às vezes a gente até fica na posição fetal mesmo, né? Sem estímulos, escuro e etc. Quando o ego vai dormir, essa força que resiste que as ideias inconscientes não venham à tona, ela dá uma afrouxada, o Freud fala. Ela abranda também. Ela também descansa. E aí o que acontece? Esses desejos e sentimentos inconscientes, eles querem se aproveitar dessa baixa da censura e vir à tona durante a noite. Então eles forçam a passagem deles para a consciência.
Mas não é possível eles virem para a consciência porque o sujeito está dormindo. Isso acordaria a pessoa. Então, em vez de acordar, às vezes acorda, né? Às vezes acorda, às vezes a pessoa nem consegue dormir de tantas questões emocionais que ela tem reprimidas. Mas, normalmente, a pessoa dorme, esses sentimentos reprimidos, eles querem se manifestar. É como se a mente fizesse um acordo. Falou, ó, eu não vou acordar, não quero acordar, eu quero continuar dormindo. Eu vou permitir que você se manifeste de uma forma alucinatória, que é o sonho. A gente sonha em imagens, né, como uma vivência, como se estivesse acontecendo de fato. Eu vou permitir que vocês se manifestem de uma forma alucinada, ok? Só que, como mesmo de uma forma alucinada e dormindo, eu não quero que isso venha para a consciência do indivíduo quando você acorde, quando você vai acordar. Então, o que o trabalho do sonho, que Freud chama esse processo que transforma esses conteúdos inconscientes, que Freud chama de conteúdo latente, em um sonho, que Freud chama de conteúdo manifesto, que é aquilo que a gente lembra, esse processo que transforma os pensamentos inconscientes numa vivência sonhada e alucinada, se chama trabalho do sonho. Só que ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, que ele não pode permitir que essa realização desses desejos e sentimentos reprimidos venha à tona de uma forma indisfarçada. Por quê? Porque apesar da censura abrandar durante a noite, ela não vai dormir completamente. Então ela ainda promove, vamos dizer assim, um disfarce do sonho. Por quê? Do material. Porque justamente aquilo não pode vir à consciência. Então o sonho, como a gente lembra, é um conteúdo disfarçado de pensamentos inconscientes. Por isso que o sonho é uma via régia para o inconsciente, segundo Freud. Só que o que o sonho, o trabalho do sonho, que é quem faz essa transformação, precisa levar em conta? Primeiro que ele precisa criar uma história em imagens, porque ele não tem à sua disposição o pensamento verbal. Durante o sonho, a gente alucina, como se fosse uma alucinação. Freud diz isso, inclusive, tá? Compara com as alucinações das psicoses. Mas como não dá para... Ainda assim, você poderia criar uma imagem, uma alucinação, uma vivência, que satisfizesse totalmente os sentimentos inconscientes. Mas como ainda tem censura, isso vai ser transformado, disfarçado. O que o trabalho do sonho se utiliza? De duas ferramentas principais, que são as formas de manifestação principal do inconsciente. A condensação e o deslocamento. O que são esses mecanismos? Como tem muito material inconsciente querendo vir à tona, o trabalho do sonho tenta atender a maioria deles. Só que ele não consegue criar um sonho infinito de tantos significados assim. Então o que ele faz? Ele busca imagens e vivências que condensem em uma mesma situação mais de um elemento inconsciente. Então quando a gente sonha, lembra de alguma coisa no sonho, aquela coisa ela pode estar representando várias outras que estão inconscientes e não uma só. Então essa é a primeira coisa que a gente fica atento quando a gente vai interpretar um sonho, na condensação. E principalmente, a censura se utiliza do deslocamento. O que significa um deslocamento? Como você não pode entrar em contato direto com aquele sentimento inconsciente, você desloca aquilo para uma outra coisa, para que disfarce. É a censura. Lembram da censura na época da ditadura? Aquela música do Chico Buarque, Pai, e do Milton, né, acho que juntos, Pai, afaste de mim esse cálice de vinho. Na realidade, isso é uma distorção. Assim como o sonho, por causa da censura da ditadura, há uma distorção e um deslocamento. Na realidade, é afaste de mim esse cálice-C. Cálice, fique quieto. A ditadura manda você se calar. Então ele desloca para ser aceito. Para a música passar pela censura, ele desloca, disfarça. O sonho faz exatamente isso. Porque esse é um mecanismo normal da mente humana, o deslocamento. Então ele vai tirar a ênfase psíquica de uma coisa e vai colocar em outra disfarçada. E aí ele permite, então, que o sonho aconteça. A censura permite
que o sonho aconteça. Essa censura, gente, nada mais é do que uma função do superego. É que eu estou falando em censura porque quando Freud escreveu a interpretação dos sonhos em 1900, e depois outros textos sobre os sonhos em 1915, 16, ele não tinha ainda criado o conceito do superego, que foi criado em 1923, tá? O conceito do superego. Então, o conteúdo latente, que é o conteúdo inconsciente, é transformado num conteúdo manifesto via deslocamento e condensação. O que é a interpretação do sonho? É você fazer o caminho inverso. Você desfazer a condensação e deslocamento para chegar no conteúdo inconsciente. É por isso que o sonho, a interpretação do sonho, é a via régia ao inconsciente, segundo Freud. Tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês da interpretação dos sonhos. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, eu queria pedir para você dar um like, que é uma forma de você ser grato e retribuir sem que custe nada para você e ajuda demais o canal. E também vou aproveitar para dizer que eu deixei na descrição do vídeo um link para um curso completo sobre a interpretação dos sonhos em nosso canal, se você tiver interesse, e também um link para o nosso curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise, que é uma formação bastante completa que dura 3 anos. Se informe aí embaixo. Bom, bora interpretar um sonho? Então pense que aqui nesse sonho tem um sentido inconsciente, pense que tem uma condensação e um deslocamento. É claro que essa aula é um resumo, né? Existem muitas nuances em tudo isso que eu estou falando, mas a gente está aqui apresentando um breve resumo da interpretação dos sonhos para vocês. Um homem, um paciente, vamos dizer assim, sonha que estava com seu pai no carro que havia sido comprado por ele e pela sua esposa, por ele, pelo paciente, pela sua esposa. Então ele e a esposa dele juntaram economias durante anos e compraram um carro. No sonho, ele está com seu próprio pai nesse carro, só ele e o pai e seu pai. O pai é quem estava dirigindo. Passeavam por uma rua estreita e esburacada. No final, havia 2 caminhos, e seu pai tomou o caminho da esquerda. Enquanto o paciente, o sonhador, tinha consigo a convicção de que era para a direita, mas não disse nada. O assoalho do carro estava podre e parecia que ia desabar. Ele sentiu muito medo de cair no asfalto. Olha que coisa bonita que é a interpretação dos sonhos. O que isso significa? Na maioria das vezes que a gente tem um sonho, a gente fala, nossa, que sonho nada a ver que eu tive. Sonhei que eu estava com meu pai num carro, sonhei que o assoalho do carro estava rachando e etc. Parece uma coisa inócua. Aí você vai para a interpretação. Lembrando que a interpretação do sonho só pode ser feita junto com o próprio sonhador e em parceria. A gente não tem esse poder de interpretar um sonho da forma que eu vou interpretar aqui agora, tá? Porque aqui é um exemplo só. Então eu vou pegar hipóteses de significado desse sonho e tratar como se ela fosse a hipótese real, como se o paciente tivesse concordado, tá joia? Porque quando a gente vai interpretar um sonho na clínica, a gente pede para o paciente trazer material para associar sobre os sonhos e vamos construindo a interpretação junto com ele. Bem, eu vou dar algumas interpretações possíveis, você pode chegar à conclusão de outras, não tem problema nenhum. Porque como tem muito material condensado no conteúdo manifesto, pode ter muitas outras interpretações. Mas aqui eu vou dizer ficticiamente como que analista e paciente chegaram a conclusões a partir da interpretação desse sonho. Bom, primeiro, o carro simboliza a relação conjugal. Por quê? Ele representa, via deslocamento, a relação conjugal. Porque ele foi comprado pelo casal em parceria. Então ele é uma representação da relação conjugal. Tá vendo? Ele simboliza via deslocamento a relação conjugal. Opa, mas espera aí, Guilherme. O assoalho estava podre. A base do carro estava podre, ele tinha medo de abrir. Então, será que tem um problema conjugal muito mais grave que o paciente não está querendo ou ainda não aceitou e que precisa ser trabalhado numa análise?
É claro que a gente não vai dar uma interpretação assim crua para o paciente, né? A gente vai interpretando devagarzinho junto com ele. Às vezes ele não está pronto para escutar algumas coisas. Mas essa é a ideia. Opa, tem alguma coisa aí na relação conjugal que está podre. Então aí já é uma pista. Mas quem está dirigindo o carro é o pai, mas o carro não é do pai. O carro é do paciente. Por que não é ele que está na direção? Por que não é ele que está na direção daquilo que é dele mesmo? Da própria vida, será? Será que o carro aí simboliza a vida do paciente que ainda é controlada pelo pai? Olha a condensação. O carro está ligado a uma relação com o pai e a uma relação com a esposa. O trabalho do sonho condensou dois temas na figura do carro. Opa, quem está dirigindo o carro é meu pai, não sou eu. Eu ainda, puxa vida, eu ainda não sou capaz de sentar no meu lugar. Um exemplo, entendeu? Então aí você vai, com isso você vai interpretando. Eu cheguei a duas interpretações desse sonho, mas poderiam ter outras. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu posso lembrar. Tem uma rua estreita e esburacada. Por que a rua está esburacada? Não sei. Por exemplo, não me ocorreu nada. Nem sempre a gente pensa numa interpretação. Ah, mas o pai queria ir para a esquerda. O pai foi para a esquerda. E ele tinha certeza que o caminho era para a direita. Será que isso significa que eles têm uma visão política diferente? Um mais à esquerda e outro mais à direita? E que ele não tem coragem de falar que ele acha que o caminho é para a direita, para o pai? Porque ele no sonho ele diz, ele tinha convicção de que era para a direita, mas não disse nada. Entendeu? Então aí a gente vai construindo esses significados. Percebam como um sonho inócuo nos leva a conteúdos mentais relacionados à vida emocional da pessoa? É assim que a gente trabalha quando a gente interpreta um sonho na clínica psicanalítica. Bom, gente, a finalidade desse vídeo era realmente uma rápida introdução ao tema. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.